Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Como diz o cearense, eu tomei moco, aí eu pedi para ele mexer aqui no retorno. Colossenses, capítulo 1. Deixe marcado aí, ok? Colossenses, capítulo 1. Marcou aí, Colossenses, capítulo 1. Amém? Agora vamos para Mateus, capítulo 16. Deixe marcado Colossenses e vamos para Mateus, capítulo 16. Isso não é uma pegadinha, ok? Mateus, capítulo 16, ok? Eu errei, era para ser o contrário. Deixa em Mateus e vamos para Colossenses. Mas deixa Mateus marcado aí. Agora vamos para Colossenses. Desculpa, amados, perdoa-me. Desculpe. Ok, Colossenses. Se você encontrou Colossenses capítulo 1, por favor, fique em pé. Nós vamos usar Mateus, não desmarque. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Quem é Jesus? Vai ser sobre isso que nós iremos falar essa noite. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Se você está ao lado de alguém que não tem Bíblia, por favor, compartilhe a palavra de Deus. Amém? Ok. Versículo 13. Os quais nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é a cabeça, e ele é antes de todas as coisas. Desculpa. E ele é antes de todas as coisas. Versículo 17. E todas as coisas subsistem por ele. 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito de entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Versículo 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Amado Deus e Pai, graças te damos por tua palavra, e em nome de Jesus eu te suplico que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, e que através da tua palavra nós possamos te dar a preeminência, a primazia, a prioridade em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, eu te peço. Amém. Poderia sentar, amados. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E aí eu começo a introdução. Mateus capítulo 16, agora sim. Mateus capítulo 16, praticamente tudo que eu irei falar, eu vou colocar aqui na projeção, para que você possa ter uma melhor compreensão. Agora sim, Mateus capítulo 16, em certo momento, quando Jesus estava com os seus discípulos, ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 13 vai dizer: e chamando Jesus à parte,
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E versículo 14, e disseram uns João o Batista, outros Elias e outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, e Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem vós dizeis quem eu sou? Em Colossenses, volta lá para Colossenses, nós vamos ficar agora aí. Em Colossenses, Paulo vai além dessa declaração de Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em Colossenses capítulo 1, Paulo vai falar isso também. Mas ele vai além. Ele vai falar quem é Jesus. E ele vai falar agora de uma forma mais profunda. E nós vamos ver isso hoje à noite. E antes, né, de entrarmos na mensagem propriamente dita, né, é sempre bom conhecermos o contexto, ou seja, o pano de fundo, a situação em que foi escrito a carta ou uma epístola. É sempre bom, quando nós estudamos ou quando pregamos a palavra de Deus, nós conhecermos um pouco o contexto, por que aquela epístola, por que aquela carta foi escrita, o que estava envolvendo, qual a situação. É sempre bom nós conhecermos um pouco disso. E a primeira coisa que nós vamos ver é a cidade de Colossos. Vai dizer aí, Colossos era uma cidade, dentre as 3 cidades, situada a cerca de 160 quilômetros de Éfeso. Ali é na região da Turquia, hoje em dia. Havia uma rota comercial importante e cortava a região, transformando-a em ponto de encontro do Oriente com o Ocidente. E quando você vai olhar lá a situação e a localização de Colossos, né, você vai ver que ele unia a Europa à Ásia. Ela ficava situada nesse canal, nesse corredor de comércio do Oriente para o Ocidente. Continuando, filosofias de todo tipo misturavam-se nessa região. Isso é comum. A cidade de Corinto, ela ficava num porto, né? Haviam portos, né, em Corinto. E por ser uma cidade portuária, era uma cidade que vinham pessoas de todos os lugares do mundo, com várias crenças, com vários pensamentos, e aquilo trazia uma grande influência na cidade e também na igreja. Eu conversando outro dia com o pastor Cleiton, né, nós temos um exemplo bem próximo aqui, o Pecém, né, o porto do Pecém. E ele diz que lá na região do Pecém tem gente de todo lugar do mundo. E gente de todo lugar do mundo trazendo as suas influências culturais, religiosas e outras coisas mais. E continua aí, havia uma grande comunidade judaica em Colossos, e também um afluxo de novas ideias e doutrinas do Oriente, criando um ambiente propício para as mais diversas especulações religiosas e heresias. A segunda coisa, a igreja que se encontrava lá. Paulo não fundou essa igreja. O que é algo interessante é que essa igreja não foi fundada por Paulo. Essa igreja foi fundada por irmãos que ouviram o evangelho e foram para essa cidade e fundaram o evangelho e fundaram uma igreja lá. Paulo não fundou a igreja Colossenses, nem chegou a visitá-la. O apóstolo ouviu falar de sua fé, mas não chegou a se encontrar pessoalmente com esses cristãos, com esses irmãos. A congregação de Colossos era constituída principalmente de membros gentios. Na sua maioria, os membros que faziam parte daquela igreja eram gentios. Agora, o que estava acontecendo para Paulo ter escrito essa epístola aos irmãos? Paulo escreveu a igreja de Colossos porque uma crise dentro da congregação estava prestes a destruir esse ministério. A heresia
que ameaçava a paz da igreja de Colossos era uma combinação de filosofia orientais e de legalismo judaico, o gnosticismo. Já pensou? A confusão estava instalada naquela igreja. Havia uma confusão entre filosofias orientais, entre legalismo judaico, e havia o gnosticismo que estava atuante naquela igreja. Olha, e continuando, o gnosticismo, os gnósticos consideravam-se conhecedores das verdades profundas de Deus. Era um grupo que se consideravam-se conhecedores das verdades profundas de Deus. Ele era um povo que se julgava ter uma intimidade diferenciada com Deus. E essa heresia prometia às pessoas uma união tão íntima com Deus ao ponto de atingirem a perfeição espiritual. Olha que coisa, quem não quer isso? Eles tinham como base isso. Olha, se vocês nos ouvirem, se vocês seguirem os nossos ensinamentos, os nossos princípios, vocês chegarão à perfeição espiritual. Eles atacavam a pessoa e a obra de Jesus. Para eles, Cristo era apenas uma das muitas emanações de Deus, não um filho de Deus vindo ao mundo como homem. Parece familiar? O importante é louvar a Deus, é seguir a Deus, não importa onde você esteja, não importa o tipo de fé e crença que você tem, o importante é louvar, é estar perto de Deus, é buscar a Deus. Ofereciam, eles atacavam a pessoa e a obra de Cristo, mas para eles Cristo era apenas uma das muitas emanações de Deus. Ofereciam plenitude e liberdade, uma vida gratificante com soluções para todos os problemas. Quem não quer? Eles ofereciam isso, prosperidade, liberdade, plenitude, uma vida de vitória, uma vida sem problema nenhum. Era isso que eles prometiam. A igreja de hoje precisa encarecidamente da mensagem de Colossenses. A igreja de hoje precisa encarecidamente da mensagem que Paulo pregou e enviou aos Colossenses. Vivemos em uma época, como falei hoje pela manhã, na qual a tolerância religiosa considera todas as religiões igualmente boas. Todas as religiões são boas. Todos os meios de se buscar a Deus são válidos. O que é importante é a sua intenção. O que é importante é o seu coração. Eles, os gnósticos, eles não atacavam diretamente a Jesus. Eles falavam, Cristo está certo também. Havia esse falso ensino. Para refutar esse falso ensino, Paulo vai nos mostrar quem é Jesus e que somente Ele deve ter a preeminência em nossas vidas, ou seja, está acima de todas as coisas. Paulo vai refutar esses ensinos falando isso. Olha, se Jesus não é a pessoa mais importante na sua vida, você está perdido. E nós vamos ver isso hoje em quatro pontos, que vamos apresentar isso. A primeira coisa, quem é Jesus? A primeira coisa que Paulo vai apresentar aqui, de quem é Jesus, que Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Versículo 13 e o versículo 14, por favor. Olha na sua Bíblia. E ele vai dizer, o qual nos tirou das potestades das trevas. Eu queria pedir que você acompanhasse na sua Bíblia, O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual o seu maior problema? Se fôssemos perguntar isso hoje, muitos certamente responderiam: meu maior problema é porque eu estou desempregado hoje. Meu maior problema é o momento que eu estou vivendo no meu casamento. Nós estamos passando um momento de intrigas. Talvez você diga: não, o meu maior problema é um problema de saúde que eu estou enfrentando. Eu estou com uma enfermidade e não vejo esperança. Talvez você diga: o meu maior problema é a depressão, ou talvez o meu maior problema é um filho, uma filha. Qual o seu maior problema? Qual o seu maior problema? Eu queria dizer a você: o maior problema do homem é o pecado. Esse é o maior problema da sua vida. O maior problema do ser humano é o pecado. E esse problema não pode ser resolvido por ninguém, a não ser por Jesus. Somente Jesus pode resolver o problema do pecado na vida do homem. Esses 2 versículos apresentam os 4 atos da salvação realizado por Cristo na vida do crente. Se você é crente em Cristo Jesus, Ele fez isso na sua vida. Se você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, Ele fez isso na sua vida. E nós vamos ver nesse versículo 13 e 14, esses 4 atos da salvação realizados na vida do crente. A primeira coisa nós vamos ver aí no versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas. Ele é o Salvador. E o que foi que Ele fez? Ele nos tirou, Ele nos libertou da potestade das trevas. Fomos libertos da potestade, ou seja, do império das trevas. Não poderíamos nos livrar da culpa e do castigo pelo pecado por conta própria. Mas Jesus é o único capaz de nos libertar, e foi o que Ele fez. Jesus é o Salvador. Quem é Jesus? É o Salvador. Ele nos tirou da morte, como o irmão Heber estava cantando com o grupo. Ele nos tirou, Ele nos libertou da potestade, do império das trevas, e somente Ele poderia fazer isso em nossas vidas. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Esse era o nosso estado sem Jesus. Nós éramos servos, nós éramos escravos, nós vivíamos acorrentados ao pecado e não tínhamos como nos livrar dele. Não havia uma forma de nos libertarmos dessa corrente, desses grilhões, dessas cadeias. A única forma é Jesus. Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E Ele vai dizer também no versículo do capítulo 8: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você foi liberto por Jesus, você verdadeiramente é livre, é liberto. Fomos libertos da autoridade de Satanás e dos poderes das trevas. Dentro desses 4 atos da salvação, né, ele nos tirou, né, do reino das trevas, nos tirou da potestade, mas Ele também nos transportou para o reino do seu Filho. Versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. O verbo transportar é usado para descrever a deportação de uma população de um país para o outro. O verbo no grego aí é esse. Nós somos transportados, nós somos tirados, nós somos levados de um lugar para outro. Jesus não nos libertou da escravidão para nos deixar vagando sem rumo. A obra de Cristo na vida do crente é completa e é perfeita. Ele diz: tá, ok, perdoados estão os teus pecados, e te vira. Te vira. Agora vive por conta própria. Vai aí. Não.
A sua obra foi completa nas nossas vidas. Ele nos colocou no próprio reino de luz e nos deu a vitória sobre o reino das trevas de Satanás. Os governantes, olha que coisa tremenda, eu tirei isso de um livro, achei lindo isso. Os governantes terrenos transportam os povos que derrotavam, mas Jesus Cristo transportou os vencedores. Olha que coisa linda. Os governantes transportam aqueles que foram derrotados. Jesus transportou os vencedores. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Um exemplo que temos disso é a libertação do povo do Egito. O que foi que aconteceu? Eles foram libertos e ficaram na terra do Egito? Não. O exemplo que temos foi isso. Eles foram libertos e foram agora levados para uma terra onde mana leite e mel, a terra prometida por Deus. Ele nos transportou, Ele nos tirou do império e Ele nos transportou para o seu reino. Ele nos redimiu pelo seu sangue, versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Esse termo, né, redimiu, né, libertar, significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Que coisa! Paulo não sugere que Jesus pagou, né, Paulo não sugere que Jesus pagou um resgate a Satanás, esse não tem aí, a fim de nos livrar do reino das trevas. Paulo não está dizendo isso, que Satanás era o nosso dono e Jesus chegou lá e disse, eu quero pagar a conta aqui para libertar. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. Continuando. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus cumpriu os requisitos sagrados da lei de Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Quando nós pecamos, nós desonramos a Deus com nossas vidas. Quando nós pecamos, nós nos rebelamos contra o nosso Deus. O pecado é algo tão sério, é algo tão terrível, é algo tão desgraçado. E muitas vezes nós não levamos isso a sério quando nós pecamos. Mas Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, cumpriu os requisitos sagrados na lei de Deus. Satanás tenta nos acusar e aprisionar, pois sabe que somos culpados de transgredir a lei de Deus. Mas o resgate foi pago no Calvário. Pela fé em Jesus, fomos libertos. E dentro desses 4 atos da salvação que Jesus fez na vida do crente, nós temos também, Ele nos remiu, né? No anterior, Ele nos redimiu. E agora, Ele nos remiu dos nossos pecados. Versículo 14, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos remiu dos nossos pecados. A redenção e a remissão andam juntos. A redenção, Ele nos redimiu e Ele nos remiu, Ele nos perdoou. O termo traduzido por remissão ou perdão tem o sentido de mandar embora ou de cancelar uma dívida. Cristo não apenas nos libertou e nos transferiu para um novo reino, como também cancelou todas as dívidas para que não voltemos a ser escravos. Olha aí, você está no capítulo 1, vá para o capítulo 2, versículo 14. Olha o que Paulo vai dizer: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Que coisa! Quando Cristo, na cruz, eu já falei isso aqui há muito tempo atrás, Ele clamou estar consumado, né, que a palavra tetelestai, ela vai ter esse sentido de que Ele rasgou a dívida,
Ele rasgou aquela nota promissória que nós tínhamos e não tínhamos como pagar, e esse juro estava aumentando cada dia mais. Ele rasgou, olha que coisa tremenda. Havendo riscado a cédula que era contra nós, está consumada essa dívida. Olha que coisa Jesus fez na vida do crente. Quem é Jesus? Ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador. A segunda coisa que Paulo vai nos apresentar a partir do versículo 15 é que ele é o Criador. E olha, isso é algo que vai muito mais além da nossa compreensão cristã sobre criação. Isso tinha uma influência tremenda no meio daquela igreja. Porque os gnósticos, eles não criam nisso. Eles não criam que Jesus havia criado todas as coisas. Eles olhavam para Jesus como um simples homem, mas não viu como Criador. Paulo explica que Cristo também tem a preeminência em relação à criação. Olha aí, vamos ler o versículo 15 do capítulo 1, por favor. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem é Jesus? Jesus é o Salvador. E Jesus é o Criador. Como eu estava lendo, Paulo explica que Cristo também tem a preeminência em relação à criação. E nos apresenta três aspectos de Jesus Cristo com a criação. O primeiro aspecto é que ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. O termo primogênito, como nós encontramos aqui, não se refere a tempo, se refere a lugar ou situação. O Testemunho de Jeová, essa seita, eles têm ensinado que Cristo foi a primeira coisa que Jeová criou. Que coisa terrível. Desentronizando, tirando Jesus do seu trono. Jesus não foi o primeiro ser criado, uma vez que ele próprio é o Criador de todas as coisas. O primogênito de toda a criação, como nós vamos encontrar aqui, significa anterior a toda a criação. Jesus não é um ser criado, ele é o Deus eterno. Paulo usa a palavra imagem para deixar esse fato claro. Ela significa uma representação exata. Jesus é o primogênito de tudo, porque foi ele quem criou todas as coisas. Não é de se admirar que os ventos e as ondas lhe obedecem, e que as enfermidades e a morte desaparecem diante dele. Afinal, ele é o Senhor sobre tudo. Essa expressão primogênito ela tem esse significado, né? O próprio Davi vai ser chamado de o primogênito, ele não sendo. Mas por quê? Porque Davi tinha a preeminência. Ele havia sido escolhido para reinar. E da mesma forma em relação a Jesus, Jesus tem a preeminência porque ele está acima de todas as coisas, e foi ele que criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E não é de se admirar, né? Quem tem controle e poder sobre o mar. Quando nós fomos a Israel, um dos momentos que eu mais gostei foi um passeio que teve no Mar da Galileia. Um momento muito legal. E de repente eu olho assim, tem um senhor, não sei de onde era, deitado no chão lá do barco, lá da embarcação que nós estávamos. E eu olhei para aquilo e disse, que é isso? E eu não tinha lembrado, né?
que ele lembrou que naquele momento, né, que os discípulos estavam no mar da Galileia, o mar, as ondas começaram a se agitar e Jesus estava dormindo. E o que foi que ele fez? Cala a boca. Eu criei vocês. Eu tenho a preeminência. Vocês devem me obedecer. E todo o mar e os ventos cessaram. O hino que eu mais gosto, né? Ao mestre o mar se revolta, né? As ondas nos dão pavor. E ele diz: sossegai. Dentro, né, desse panorama, desse aspecto da criação, Cristo, ele é antes de todas as coisas, mas Jesus, né, todas as coisas existem para ele. Versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas existem para ele. Todas as coisas existem para ele e por meio dele. Jesus Cristo é o agente por meio do qual todos vieram a existir e aquele para o qual todos foram criados. Eu costumo dizer que o único ser criado que rejeita adorar a Jesus e se prostrar diante dele é o homem. O homem se rebela, se levanta contra Deus e não o adora. Adora imagens de escultura, adora legalismos, pensamentos e filosofias, conceitos criados por homem, mas não adora aquele que é o único de ser adorado. Ele é antes de todas as coisas. Trata-se de mais uma declaração de que Jesus Cristo é Deus. Somente Deus existe antes de todas as coisas. A criação, antes de todas as coisas da criação. E considerar Jesus inferior a Deus é o mesmo que desentronizá-lo. Jesus é o Criador, é o Salvador e é o Criador. A terceira coisa que Paulo vai nos mostrar nesse texto, né, tá até, ficou meio separado aí o C e o L, mas Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Encontramos diversas imagens da igreja no Novo Testamento. Vamos encontrar várias ilustrações acerca da igreja, mas a mais importante, né, é que fala que ela é o corpo de Cristo. Por favor, deixa marcado aí Colossenses e vai para Efésios, está bem pertinho aí. Efésios, vai aí bem pouquinho, né? Volta aí um pouquinho. Efésios capítulo 4, versículo 14. Olha que declaração tremenda acerca de Jesus. E Paulo vai exortar aqueles irmãos para que não sejamos, Efésios 4, versículo 14, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja e também tem a preeminência na igreja. Por que ele tem a preeminência? Volta lá para Colossenses, por favor. Porque ele é quem governa a igreja. A igreja é dele. A igreja pertence a ele. No versículo 18 nós vamos ver isso. Ele é o cabeça do corpo da igreja. De acordo com o seu uso na língua grega, o termo cabeça
refere-se à fonte, à origem, bem como um líder e um governante. Jesus é a fonte, é o líder da igreja. Jesus é a origem, é o líder do corpo, a igreja. O grande problema que temos hoje é que Cristo não tem mais a preeminência na igreja. Quem tem preeminência nas igrejas hoje são os bispos, os apóstolos, os sacerdotes, aquelas pessoas que estão se levantando e se revestindo de uma autoridade não dada por Deus. E isso tem levado multidões, enchido igrejas, porque eles querem ouvir aquela pessoa, eles querem ser bajuladas por aquelas pessoas. Eles não querem Jesus. Eles não querem se submeter à liderança, à autoridade de Jesus, que é o cabeça da igreja. Ele é o Salvador, Ele é o Criador e Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem governa a igreja. O versículo 18, a segunda parte, vai dizer novamente isso. É interessante que nós vamos ver essa palavra sendo repetida, e ele vai dizendo no versículo 18, é o princípio, olha de novo, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Jesus tem a primazia na igreja. Jesus é o cabeça e o princípio da igreja também é o primogênito de entre os mortos. Cristo é a pessoa mais importante de todas as que ressuscitaram, pois sem a ressurreição dele não poderia haver ressurreição dos outros. Antes de Jesus houve algumas pessoas ressuscitaram, mas Jesus, por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos ressuscitar para a vida eterna. É algo tremendo. Por favor, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. Eu queria complementar com esses textos para que nós possamos perceber a coerência da palavra de Deus. Capítulo 15, versículo 20 vai dizer: mas de fato, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, olha, Paulo vai afirmar, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito, o quê? A primícia dos que dormem. É tremendo, amados. É algo empolgante, é algo maravilhoso, porque Cristo não está morto. Um dos momentos mais impactantes, quando nós vamos lá no jardim do túmulo, e nós entramos naquele buraco, naquela gruta na parede, e tem escrito, ele não está aqui, né? Ele ressuscitou. É algo tremendo. Nós temos um Cristo vivo. Ele não está pendurado numa cruz. Algo que quando eu era católico, quando ia à igreja, me assustava aquilo. Porque lá eu via vários Cristos. Eu ia em um determinado salão e foi um susto tremendo a primeira vez que eu vi. Tinha um caixão, um caixote, não sei se vocês já viram, o Cristo morto. E lá nessa igreja tinha um caixote e um corpo dentro, e eu olhava aquilo, eu era adolescente, aquilo me assustava, era o Cristo morto. E eu andava para um outro salão, via uma cruz enorme e o Cristo crucificado. Que coisa triste, que coisa terrível. Cristo ressuscitou. E Paulo vai dizer isso, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Ele é o Criador. Ele é o cabeça da igreja. E Ele é o amado do Pai. Capítulo 1, versículo 19, por favor, volta para Colossenses. Versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz,
por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento. Aí eu já avancei que não era para avançar. Inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Ele é o amado do Pai. Paulo já afirmou anteriormente, né, para o reino do Filho do seu amor. Paulo já afirmou que Jesus é o Cristo, Filho do seu amor. Os que creem em Jesus como Salvador são aceitos no amado. Por favor, é bem pertinho aí. Volta a Filipenses e volta a Efésios capítulo 1. Esse aqui é o versículo, eu acho, preferido do Brunão, do pastor Bruno. Sempre ele fala, amados, amados, né? O versículo 6 vai dizer isso. Os que creem em Cristo, em Jesus Cristo como Salvador, são aceitos no amado. Capítulo 1, versículo 6 de Efésios vai dizer, para o louvor de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis em si no amado. Aqui é maravilhoso. Por esse motivo, podemos ser chamados de amados. Vai aí, por favor, volta para Colossenses, vá para o capítulo 3, versículo 12. Olha o que vai dizer. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós somos amados por Jesus, por Deus, por causa de Jesus. Amados do Pai. Ele é Jesus. Esse é o meu Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o Criador. Ele é o cabeça da igreja. E ele é o amado do Pai. Versículo 19 do capítulo 1 vai dizer, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ele é o amado do Pai, nele habita toda a plenitude. Paulo declara que em Cristo reside toda a plenitude. Olha, por favor, preste atenção nisso. Como as palavras, por isso que eu creio na inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. Eu creio que tanto aquilo que foi escrito, como da maneira como foi escrito, foi inspirada. Paulo declara que em Cristo reside toda a plenitude. O termo grego traduzido por plenitude é pleroma. Olha, trata-se de um termo técnico do vocábulo dos falsos mestres gnósticos e significa a soma total dos poderes e atributos divinos. O que é que eles diziam? Por meio de nós, podemos levar vocês a uma intimidade maior com Deus. E Paulo está dizendo, vocês são mentirosos, somente por Jesus nós temos essa intimidade ao ponto de sermos chamados amados do Pai. Amados, é algo tremendo, é algo maravilhoso, né, que o Senhor Jesus vai fazer na vida do crente. É algo maravilhoso. Nele habita a reconciliação. Olha o versículo 20. E havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue, o sangue da sua cruz. Eita. E havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Nele, ele é o amado do Pai. Nele habita toda a plenitude de Deus. E nele habita a reconciliação. Uma vez que Jesus Cristo é Deus, ele é capaz de fazer o que nenhum mero ser humano jamais poderia fazer. Reconciliar os pecadores com um Deus santo. Quando o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, declararam guerra contra Deus, mas Deus não declarou guerra contra eles. O pecador pode ser sincero, pode ser religioso e até mesmo moral, mas ainda assim é inimigo de Deus. Você pode ser sincero no seu modo de viver. Você pode ser até um bom religioso. E pode ser até uma pessoa moral. Mas eu quero dizer a você, você é inimigo de Deus.
você é inimigo de Deus. Você se rebela contra Deus. Você se levanta contra Deus no seu íntimo. O capítulo 1, versículo 21 foi que eu acabei de ler, eu ia ler até o 20, mas o 21, olha, a vós também que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou. Nós éramos inimigos de Deus, nós não tínhamos alguém que estava para nos servir na hora da angústia, na hora da dor, e talvez ele ainda seja assim na sua vida. Talvez Jesus seja aquela pessoa que só está aí para lhe atender no momento de dificuldade, no momento de luta. Talvez ainda seja a realidade na sua vida. Ele é o amado do Pai. Paulo afirma que na cruz, Cristo resolveu o problema do pecado de uma vez por todas. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Acabou. Todo o problema do pecado foi resolvido na cruz de Cristo por seu sangue. Nós temos estudado isso aos domingos de manhã. Como tantos irmãos têm perdido, né, o privilégio de aprender tamanhas verdades. Temos estudado Gálatas e vai falar isso, que os judaizantes estavam colocando, né, coisas para completarem a salvação. Se você aceitou Jesus, mas não se circuncidar, você não vai ser salvo. Se você aceitou Jesus e não guardar o sábado, você não vai ser salvo. E estavam sendo colocadas coisas. Mas Jesus é suficiente para a salvação. Não precisamos de mais nada. Isso significa que um dia Deus poderá unir em Cristo tudo o que lhe pertence, por causa da morte de Cristo na cruz. Por favor, volte aí para Efésios. Olha que texto maravilhoso, que fala disso que acontecerá. Capítulo 1, versículo 10. Vai dizer assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A obra de Cristo é algo que vai além do homem, é algo que envolve toda a criação, tudo que foi criado. Quando morreu na cruz, Jesus cumpriu os requisitos justos da lei, pois sofreu o castigo pelos pecados do homem. Como pode um Deus santo perdoar um pecador? Como pode? Esse é o grande dilema. Como pode o Deus santo aceitar um pecador? Como pode? Somente através de Jesus. Somente por meio de Jesus. Por favor, vamos aí, esse texto aí. 1 Pedro capítulo 2. É tremendo esse texto da palavra de Deus, é algo maravilhoso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Meu Deus, como é linda a palavra de Deus. Olha, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha, eu vou ler novamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para um pouco aí, por favor. Nós não temos valorizado isso. Você sabia? Nós não temos valorizado isso.
Nós não temos valorizado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos de viver religiosidade. Nós não valorizamos o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Porque se valorizássemos, não vivíamos como nós temos vivido. Não vivíamos. Olha o que Pedro vai dizer. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós somos sarados. A reconciliação foi consumada na cruz. Na cruz. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Ele é o Criador. Ele é o cabeça da igreja. E Ele é o amado do Pai. Através da sua morte na cruz, a reconciliação foi consumada. Romanos capítulo 5, versículo 11, eu coloquei aí. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Que coisa! Você era inimigo de Deus, se levantava contra Deus, guerreava contra Deus. E através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Reconciliado com Deus. Ah, que obra que o Senhor Jesus fez na vida do crente. Que coisa, amados, maravilhosa obra de Cristo. Eu queria concluir. Quem é Jesus? Tudo de que precisamos para ser salvo encontra-se em Jesus. Eu falei hoje pela manhã que eu estava no meu trabalho e uma moça chegou meio angustiada, conversando com um rapaz que trabalha ao meu lado. E dia de quarta-feira eles têm um encontro espírita num centro espírita. E ele chegou para ela e disse: "Você vai hoje?" E ela virou para ele e disse assim: "Hoje eu preciso mais do que nunca." Eles não estavam falando comigo, mas eu me virei para ela e disse: "Você está precisando é de Jesus. Você precisa é de Jesus. É isso que você está precisando." E ela veio com essa filosofia, né? "Ah, mas eu tenho buscado a Deus." E eu disse: "Você acha que você tem buscado a Deus? Você tem buscado a Deus?" E ela se levantou, e ela estava em pé, e ela saiu e se retirou. É isso que aquela moça está precisando. Tudo de que precisamos para sermos salvos encontra-se em Jesus. Nele temos a plenitude de Deus e somos aperfeiçoados. Capítulo 2 vai nos falar isso. Não há necessidade de acrescentar alguma coisa à pessoa ou à obra de Cristo. Todas as coisas foram criadas e feitas por Ele e para Ele. Ele é o cabeça da igreja, aquele que governa e dirige o seu povo. Somente Ele deve ser adorado e exaltado na igreja. Somente Ele deve ser adorado e exaltado na igreja. Ele é o amado do Pai. E somente através de Jesus nós podemos ter o privilégio de sermos chamados amados do Pai, de inimigos de Deus, daquele que se levantava contra Deus. Nós somos agora, nos tornamos amados do Pai. E que tamanho privilégio nós temos. Jesus Cristo é o Salvador, o Criador, o cabeça da igreja e o amado do Pai. Ele é o Deus eterno e merece
a preeminência em nossas vidas. Ele merece e deve ser a pessoa mais importante nas nossas vidas. Ele deve ter a prioridade em nossas vidas. Ele deve estar acima de todas as coisas em nossa vida. Isso tem sido realidade na sua vida? Talvez a pessoa mais importante para você seja o seu marido. Eu não posso viver sem ele. Eu não posso viver sem ela. Talvez a pessoa mais importante na sua vida seja seu filho ou sua filha. Ou talvez a coisa mais importante na sua vida seja o seu emprego. O que é que tem sido a coisa mais importante na sua vida? O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Quando fui ao retiro da IBEC deixar o Jonathan, deixar a Juliana e a Júlia, o Jonathan estava lá e ele todo orgulhoso chegou: pai, eu queria dizer um versículo que aprendi ontem. E o versículo que ele falou: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde você tem colocado o seu coração? Onde você tem colocado a sua confiança, a sua esperança? No seu emprego? No seu marido? Nos seus filhos? Na sua esposa? Onde você tem colocado o seu tesouro? O que tem sido o tesouro da sua vida? Jesus é a pessoa mais importante para a sua vida? Para muitos, a coisa mais importante para a vida são os problemas. São os problemas. Para outros, né, são os bens, são as coisas que têm. O que é que tem sido mais importante para você? É fácil responder. Você não precisa responder para mim. Você precisa responder para Jesus. Para alguns, o mais importante são pensamentos enraigados em suas mentes, que vêm de famílias e gerações em gerações. Eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião e vai para o inferno nessa religião. Pode ter certeza. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Por quê? Porque Jesus não tem a preeminência, o lugar que devia ocupar na sua vida. Amados, nós temos brincado muitas vezes com essas verdades da palavra de Deus. Nós falamos que Jesus é importante, mas quando na realidade nós deveríamos dizer: eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Eu quero ser bajulado, eu quero ser bem tratado, eu quero ser servido. Seja sincero, por favor. Nós vivemos esse politicamente correto dos dias de hoje. E para não magoarmos as pessoas, nós não falamos as verdades da palavra de Deus. Ele é o Deus eterno e merece a preeminência, ou seja, ser o principal, maior importância em nossas vidas. Isso tem acontecido na sua vida? Eu quero lhe perguntar. Isso tem acontecido na sua vida, amado? Vamos orar. Eu queria que você orasse nesse momento. Se você tem percebido que Cristo deixou de ser o mais importante na sua vida, eu queria pedir a você, em nome de Jesus, que você orasse agora e pedisse perdão. Paizinho, me perdoa. O Senhor não é a coisa mais importante na minha vida. O meu emprego, meu marido, meus filhos, tudo isso tem sido mais importante do que o Senhor na minha vida. Se isso tem sido realidade na sua vida, eu queria pedir que você orasse e pedisse perdão ao Senhor.
e pedisse ao Senhor que restaurasse isso na sua vida. Eu queria que você estivesse colocando sua vida diante do Senhor. Olha, amados, se Jesus não é o Senhor das nossas vidas, Ele não é servo, pode ter certeza. Ele não é servo, Ele tem que ser o Senhor. Se Ele não tem a prioridade na sua vida, você não tem dado o devido valor a Jesus. Em nome de Jesus, não permita que isso continue acontecendo na sua vida. Paizinho Santo, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. Que nós estejamos verdadeiramente colocando o Senhor no lugar que o Senhor tem direito em nossas vidas. Paizinho Santo, a tua palavra é tão clara, nos fala tamanhas verdades, nos impacta. Amado irmão e irmã, se você fez essa oração, onde você está, eu queria pedir que você levantasse a mão. Amém. Amém, amém. Pode baixar. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Oh, amado. Precisamos levar a sério as coisas do reino de Deus. Precisamos levar a sério aquilo que temos aprendido da palavra de Deus. Há alguém aqui essa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Há alguém aqui essa noite que ainda não colocou Jesus como sendo a preeminência na sua vida. Eu queria dizer a você que você está em guerra contra Deus. A Bíblia diz que você é inimigo de Deus. E a única maneira é Jesus. Não há outra maneira, somente através de Jesus. Se há alguém aqui essa noite que entendeu isso e quer se render aos pés de Jesus, por favor, faça um sinal onde você está. Levanta a sua mão e declare: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Deixe de lutar contra Jesus. Você, amém, amém, louvado seja Deus. Amém, pode baixar, amado. Deixe de lutar contra Jesus. Você está se enganando. Você está perdido. Você não tem mais tempo. Você é inimigo de Deus. Por mais bonzinho que você acha que você é, por mais que você não concorde com essa mensagem, você está perdido sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Não importa se você concorde com isso ou não, você está perdido, é o que a palavra de Deus fala. Então se renda a Jesus. Só Ele pode reconciliar você com o Pai. Ele é o Salvador, né? Ele é o Criador, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o amado do Pai. Há alguém que entendeu essa mensagem, quer entregar a vida a Jesus, levanta a sua mão onde você está. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não permita que Satanás continue a aprisionar a sua vida. Em nome de Jesus. Queria pedir àquele jovem que viesse aqui à frente, por favor. Luciano, vem com ele, por favor. Deixa ele vir sozinho, não. Você reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Então diga: Jesus, eu preciso da vida. Cristiano, Deus te abençoe. Você aceitou Jesus,
Senhor, é o teu Salvador. Ele é o Criador. Ele é o cabeça da tua vida. E Ele agora diz, você é meu amado. Deus te abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida do Cristiano. Ele entregou a vida a Jesus. Ele reconheceu a Jesus como Senhor da vida dele. Aleluia. Louvado seja Deus. É algo tremendo. A Bíblia fala que ele agora foi reconciliado com Deus. O cristiano agora é chamado de amado do papai. Que privilégio. Amado Deus e Pai, graças te damos por tua palavra, Senhor, que é perfeita, tremenda. Graças te damos, ó Deus, porque esse jovem se rendeu a ti. Paizinho Santo, em nome de Jesus, abençoa a vida desse jovem. Abençoa na sua caminhada contigo. Ó Pai, ajuda-nos a apoiá-lo, a ampará-lo. Não sei quais são as lutas que ele tem enfrentado na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida desse jovem. Obrigado, ó Deus, por tua palavra que foi pregada esta noite. E a ti, somente a ti, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Somente a ti, Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Cristiano, senta ali, por favor. Após o culto, queria pedir a você que viesse aqui e desse um abraço nesse jovem. Há algum aviso, Marcos? Podemos encerrar? Então, amados, depois de um tempo de oração, né, que Deus possa abençoar a semana de vocês. E você que está aqui essa noite, lembre-se disso, você sai daqui como inimigo de Deus. Não se engane, você sai daqui como inimigo de Deus. Desculpa ser duro, mas essa é a verdade sobre aqueles que rejeitam a Jesus. Deus abençoe a todos e depois de um tempo de oração, estamos dispensados.